O que aconteceu? Você comprou isso como uma verdade absoluta e ela não é uma verdade absoluta. Agora, tem uma coisa aqui que vai fazer toda a diferença. Se você tiver 10 minutinhos de paciência, você vai entender porque tanta gente, 98% das pessoas, perde dinheiro na bolsa. Então, criei um robô super simples, uma média, para tentar te mostrar isso e depois de outras formas. O que acontece? Acima da média compra, abaixo da média vende. Maravilha. Se eu estivesse usando o período da média 1, o tipo de média é sempre exponencial, tá? Se eu estivesse usando a média 3, 5 minutos do índice hoje, eu teria perdido R$ 1.075. Se eu estivesse usando a média 36, 37, 38, 40, tá? Basicamente o mesmo resultado, eu teria ganho R$ 751. Cara, diferença é muito grande. Num tipo de média eu ganho 750, em outro tipo de média eu chego a perder 1.000. Fala, pô, achei o mapa da mina, é só isso, né? É trabalhar com a média 38, maravilha. Agora, se eu vier aqui e quais foram as condições que a gente usou para criar esse resultado? Eu usei os 5 minutos, no modo tique a tique, ele sabe exatamente como o Kendo desenhou no dia de hoje, beleza. E se eu tivesse usado, ao invés de hoje, se eu tivesse pego de quinta passada até hoje, ou seja, na última uma semana, né? O que teria acontecido se eu testasse as médias de 1 a 200? Exatamente a mesma coisa, também no tipo 1. Então ele vai rodar. Será que a média 36, 37, 38, 40 continuariam a ser as médias campeãs? Seriam as médias que me dariam dinheiro, né? Então ele está rodando, acabou de rodar, nós vamos ter o resultado aqui. Vou trazer isso aqui na forma de tabela, vou pegar o valor da média que fica aqui atrás, o período da média, vou trazer lá para frente, que fica mais fácil para a gente enxergar, e vou descobrir quem é que teria me dado o maior prejuízo. Continuaria a ser a 3, a 2, etc. Quem teria me dado o maior lucro? 176, 177, 174. Ué, não era 36, 37, 38? O que mudou? Mudou o período. Só a título de curiosidade, uma coisa para você gravar. Então veja bem, média 176 foi a que deu mais dinheiro na última semana, em 5 pregões. Agora, imagina que você tivesse visto eu falar que a média 36, 37, 38 até 40 tal é a que dá mais dinheiro, piriri pororó, e você fala, cara, daqui para frente eu só vou usar essa média, que é a média que deu mais dinheiro aí no dia de hoje, né? Se eu fizesse isso, o que teria acontecido comigo aqui, ó? Então veja, em 5 dias eu estaria perdendo não sei quanto. Ou seja, uma coisa para guardar para sempre: nenhum indicador de análise técnica dá dinheiro o tempo inteiro, acerta o tempo inteiro no mesmo ajuste. Então, uma média, conforme o valor da média para um determinado período, pode dar lucro, para um determinado período, pode dar prejuízo. MACD, 26, 12 e 9, pode dar lucro em algum período gráfico durante algum tempo, mas não vai dar lucro todo dia, em qualquer período, o resto da vida, né? Ou seja, isso qualquer indicador. Então, se você usa sempre indicadores nos ajustes padrão e todo dia opera o mesmo time frame, a chance de você estar numa barca furada dessa é enorme. Guarda isso. Então veja, para hoje, se eu tivesse usando então a média 38, essa é a cara que eu teria. Teria uma compra aqui, uma venda legal, tá tudo bem. E se eu tivesse usando agora o 170 e acho que é 178, sei lá, 178, como é que seria a cara? Seria diferente. Agora, eu entro aqui vendido e eu tomo um stop aqui, ó, de quase 500 pontos. Depois eu vendo de novo e tomo mais um stop aqui de 200 e não sei quanto, parará. Porém, se eu somar este dia aqui
com mais 4 dias para trás, 1, 2, 3, neste período esta média foi melhor. Acontece que você, quando está tradando, você não trade o período, você trade o dia, né? E o que acontece? Como é que as coisas são vendidas? Como verdades absolutas. Você plota aqui a média de 20, você plota aqui o MACD na configuração tal, você plota aqui o estocástico na configuração tal. Tudo lindo, talvez, para aquele dia. Talvez essa configuração, que se usa todo dia, para aqueles dias, talvez seja a pior de todas. Se eu avaliar agora, por exemplo, o período mensal, então venho aqui de 1 a 200, estocástico, 30 dias, tá? O que vai acontecer? Eu já não vou estar mais na média 38 e nem vou estar mais na média 170 e pouco. Qual vai ser a melhor média para o mês? Vamos lá, já tenho aqui, mas deixa ele acabar. A melhor média para o mês vai ser... Então, vou puxar a média para cá. Qual vai ser o melhor? Vai ser a 115. Então, se eu colocar a 115 aqui, se eu colocar aqui como 115, o que vai acontecer? E se eu colocar aqui como 115, o que vai acontecer com o trade de hoje e dos últimos 5 dias? Não sei, mas o que vai acontecer nos últimos 30 dias é que ela vai ser a melhor. Isso significa que todo dia eu tenho que encontrar ajustes diferentes para que aquilo que eu estou tradando, e não interessa o setup, seja qual for, porque se eu te vendo um robozinho, aonde eu mostro assim, você não sabe o que tem lá dentro. Olha, esse nosso robozinho nos 5 minutos tem um fator de lucro de 2,95, piriri, parará, ele acerta tanto, ele faz assim, tá? O que aconteceu? Você comprou isso como uma verdade absoluta e ela não é uma verdade absoluta. Agora, tem uma coisa aqui que vai fazer toda a diferença para que você entenda alguma coisa em termos de ganhar ou perder. Se eu pegar aqui por número de operação, o que você vai enxergar? Que quando eu trado pouco, eu estou tradando um mês aqui, tá? Quase que 1, 2 operações por dia. Eu estou na maior faixa de lucro que eu consigo ter. Se eu opero bastante, aqui ó, então de 20, 30 para 300, 400, 20 trade no dia, sim, né? Eu começo a entrar na minha faixa de prejuízo ou de menor lucro. Isso quase sempre é verdade, tá? Então agora eu vou pegar um indicador nosso e vou te mostrar resultados com time frames diferentes, mantendo tudo igual, só mudando o tempo gráfico para o dia de hoje, tá? Então veja, hoje é um dia ruim, das 9 a meio-dia e meia não aconteceu nada, e depois da meio-dia e meia às 3 é que deu alguma coisa, depois voltou a ficar de lado. Mas olha só que coisa interessante, estamos usando o EITA, 5 contratos hoje, no modo tique a tique, entrando até às 18 horas e encerrando às 18h15, com ajuste de período EITA 22 e 11, isso é explicado para quem assina nos vídeos específicos, tá? Isto muda várias vezes na semana, no mesmo dia pode mudar, tem como você desconfiar se está grande, pequeno e tal, mas eu vou usar este valor o tempo inteiro. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o período aqui, ó, de 1 minuto, tá? Se eu tivesse operado assim, 1 minuto hoje, eu teria perdido R$480 e teria feito 32 operações. Se hoje eu tivesse operado exatamente igual, 10 minutos, o que teria acontecido comigo hoje? Eu teria feito 4 operações e eu teria ganho 280. Primeiro, tá pequeno demais, muita operação, muita. Esse tá grande demais, pouca operação. E se eu tivesse operado 5 minutos, o que teria acontecido comigo?
eu teria feito uma média de 8 operações e teria ganho 510. Foi maravilhoso, sensacional? Não, mas é mais replicável. Porque se eu tiver que adivinhar todo dia qual é a média de 1 a 200, é na sorte. E aqui eu tenho fatores que eu consigo entender e ser mais feliz no resultado. Beleza, vamos dar um outro exemplo. Se eu tivesse operado 8 PI, que é normalmente como a gente inicia os dias, tá? Eu teria feito 42 operações e teria perdido R$440. É muita operação. O gráfico está muito pequeno, o dia não está andando, então não dá para usar um gráfico tão pequeno assim. E se eu tivesse usado 32 PI, o que teria acontecido comigo? Eu teria feito 5 operações, tá? E teria perdido R$6. É um gráfico muito grande, não deu para fazer quase nada. E se eu tivesse usado 16 PI, o que teria acontecido comigo? Eu teria ganho R$1.120 e teria feito 13 operações. Ou seja, nem tudo é cor, nem tudo é ajuste. Tamanho do gráfico que você está operando é fundamental. E uma das formas de você tentar desconfiar se está grande ou pequeno é ver a quantidade de operação. Se você vai operar o dia inteiro, no dia inteiro você tem que ter 5, 6, 8, 10, 12, de 5 a 15 exagerando de operações. Menos do que 5, o gráfico está pequeno. Muito mais do que 20, o gráfico, menos que 5, o time frame está grande. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não estou achando operação, tá? E 20 operações no dia, 50 operações no dia, o gráfico está pequeno, tá? Então, se você pelo menos deste vídeo entender que, primeiro, não existe setup mágico, não existe número mágico, nenhuma coisa que é vendida como um número que alguém descobriu e que aquilo ali é a salvação, é o santo grau, é verdade. Por quê? Qualquer indicador vai ter no ajuste dele um dia bom e vários dias ruins. Normalmente assim, não é vários dias bons e um dia ruim, tá? A grande maioria das vezes a gente não ganha. Não é só um indicadorzinho e uma corzinha, não é assim que funciona, tá? Agora, se você já entendeu que vai trabalhar sempre com o mesmo ajuste, a forma de você entender se você está no lugar certo ou no lugar errado é a quantidade de operações que ele está dando. Essa é a forma mais fácil. Então eu vou te mostrar no gráfico para tentar matar esse conceito e acredito que pelo menos como um alerta, esse vídeo espero que tenha valido. Então veja, eu estou no índice 4R, lógico que eu estou forçando, estou exagerando, mas para poder te mostrar, tá? Índice 4R, 9 da manhã, aqui são 9h20, tá? Então daqui aqui 20 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esquece. Você está num gráfico muito pequeno. Você está trabalhando dentro da sujeira. Não vai acontecer absolutamente nada aí, tá? Se eu viesse aqui e colocasse 50R, tá? O que iria acontecer agora com o meu dia? Ó, na verdade até teria dado lucro, R$500, porque apareceu aqui, mas se você tá, deixa eu só colocar a grade aqui, branca, amarela. Isso. Então o dia começou aqui, né? Então na verdade, primeira operação, se entrasse no rompimento, não teria feito. Se entrasse só na cor, teria entrado aqui e perdi dinheiro aqui, tá? Mas assim, quantas operações tem por dia aí? 1, 2, 3, é muito pouco, é muito pequeno. E o gráfico que nós vimos lá, que hoje teria sido razoável, 16 PI. 16 PI deu quantas operações? Então, começou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, acho que deu 12, 13, 14, acho que foi isso, tá? É até muita, né? Talvez se eu tivesse aqui 18 PI, 19 PI, teria encontrado um pouquinho menos e teria dado mais dinheiro, mas
foi o exemplo que eu dei. Mas assim, ou no dia que você está operando, você tem que ter esta quantidade de operações, ou no período que você está operando, você também tem que encontrar no máximo esse tanto aí e ver se vale a pena. Então, por exemplo, eu vou tradear das 9 às 11. Eu tenho que trabalhar numa configuração do indicador que me ajude a achar 7, 8, 10 operações no máximo naquele período, tá? E eu tenho que usar um tempo gráfico que também me ajude a encontrar no máximo essa quantidade. Se eu estiver achando 30 operações naquele período, tá furado. Se eu estiver achando 1, 2, 3, tá furado. Então, e agora, fora isso, tem muitas outras coisas, mas a minha ideia neste vídeo é te mostrar isso. Não existe um número mágico, tá? Não existe um tempo gráfico mágico. Então, eu adoro trabalhar todo dia no 1 minuto. Eu adoro trabalhar todo dia no 10R, no 12R, nos 5 minutos. Você está perdido, não está sabendo o que está fazendo. Qualquer desses tempos gráficos, vai ter dia que vai ser bom e vai ter dia que vai ser horrível, talvez o pior do dia. Então você tem que entender essas duas coisas, o tempo gráfico e o setup, ajustes de setup, ajustes de indicadores, tá? Se falar em média móvel, nunca é sempre o mesmo número, nunca é sempre o mesmo tempo gráfico, nunca é sempre o mesmo horário, ou seja, tá? Existem essas variações. Vou dar um exemplo idiota, mas fácil de entender. Eu sou um instrutor seu de avião. Você vai tirar o brevet, né? Então você liga aqui, faz assim, taxi assim, põe assim, sobe aqui, vai ali, pipipi, desce assim. Tudo lindo, fácil, maravilhoso. Cara, se tiver chovendo, se não tiver visão, se der uma pane aqui no motor da direita, se tiver pegando fogo não sei aonde, se perder a bomba hidráulica, sei lá, eu não entendo de aviação, mas tem muitos Cs, né? Você, quando tirar o raio do brevet, você tem que estar preparado para estas situações. Não é sempre céu de brigadeiro. Não é sempre que a média móvel de, sei lá, um número X, não vou nem falar para não achar que eu estou falando de alguém, mas a média móvel tal, estando acima da média móvel tal, e o não sei quem estando verdinho, é compra. Não é sempre assim. Se você estiver no time frame errado, no lugar errado, se você estiver achando ou muita ou pouca operação com aquele setup, e você está na maior barca furada. Quando a média vira para cima e o preço passa para cima da média, você compra. Lindo, de vez em quando, mas não é sempre, tá bom? Então, espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você gostou, convido a nos acompanhar. Estou deixando os endereços aí, tá bom? Abração, até mais, tchau, tchau.